Aqui em Ribeirão Preto, a cidade, a região surgiu a partir da expansão das fazendas de café. A cidade tem toda uma história em torno do café. Eu me considero um filho do café. Eu ajudava a fazer queimada na roça, queimar, fazia cobre de café e ajudava meu pai a plantar café. O café deu aquela condição inicial, deu aquele salto inicial para a cidade. E nós somos fortes por causa do café. O café não deixou legado nenhum aqui. Eu me considero uma filha do café porque eu fui criada no meio do café. Eu acho que nós somos filhos de muitas misturas. Eu acho que o café é um dos elementos importantes para a gente pesquisar e compreender a sociedade, a formação da cidade de Ribeirão Preto, da nossa região como um todo. Noite e dia, meu pensamento era só tirar as crianças da... Não queria fazenda, não queria nada. O café construiu realidades múltiplas na cidade de Ribeirão Preto. Eu acredito que Ribeirão Preto é filho também do café, mas não só filhos do café. Os italianos que veio para cá queriam a terra, né? A terra para eles era ouro. Olha, o que deu projeção a Ribeirão Preto, foi o café. Como tem cana hoje, aquele tempo era só café. Todo mundo apanhava para dar café, faltava só plantar dentro de casa, de tanto café que tem. O governo incentivou para viesse no Brasil, porque o Brasil ganhava dinheiro fácil, né? Onde o povo caiu naquela conversa, viemos no Brasil, mas o fato não era isso, como eles diziam, né? O Santos Dumont, filho dele, quis tudo escravo. Então ele foi lá e comprou todos os escravos de volta e trouxe para a Companhia Dumont. A história não propõe a universalidade nem a totalidade. É um constante registro, um convite ao pensar e ao repensar os fatos. Existe a história que se viveu. Então deixa eu contar uma história minha. E naquele tempo, uma camisa tinha mais de 10 cores de camisa. Tirava de uma, passava para outra, porque remendava tudo para recuperar aquela, porque não podia comprar outra. Isso aí eu provo e falo que aconteceu com nós, na nossa família. E a história contada e recontada. Assim falava meu pai e os outros diziam que quando isso aqui começou a abrir, cada fazendeiro pegava e fazia a picada. Fazia um trio e falava, daqui para cá é meu, daqui para cá é teu. A minha avó falava quando eles eram escravos, né, que tinha colheita de café, cada um carregava seu saco. Se enchia ele, um não podia ajudar o outro. Meu avô contava tudo direitinho, dos que veio. Naquele navio, quando vieram, era de imigração, vinha gente da Espanha, vinha gente da Itália. São várias as formas de registro que explicam o passado. Não dá para pensar em Ribeirão Preto sem pensar no café, no que foi o café. O que Ribeirão Preto é hoje, em termos de um centro regional voltado para setor de serviços, comércio, uma indústria mais refinada, uma indústria mais especializada, isso é fruto de um desenvolvimento a longo prazo que tem suas raízes na época do café. O processo iniciou-se com meu tataravô, dando à filha Joaquina Evarista Meireles e seu marido, Francisco Machado de Souza, um pedaço, uma gleba de terra que foi comprado do José da Cunha Junqueira. Eles desmataram uma pequena parte na época e começaram...
A sirene ainda toca, forte, extensa, mas hoje é só uma lembrança. Toca na Fazenda Santa Cecília, em Cajuru. Assim como ainda toca o sino na Colônia Preta, em Sertãozinho. Dona Maria da Conceição nasceu livre e aos 92 anos ainda guarda na memória histórias que ultrapassaram um século. Meu avô chamava Honório Nery Sacramento, minha avó chamava Mamédia Moreira Gomes Sacramento, meu pai chamava Lourenço Roberto, minha mãe chamava Marcelina Nery Sacramento. Eles vieram para o Dumont, formaram cafés, até que rompeu o esquina, trabalhou. Aí quando rompeu a Liberdade, cada um caçou um rumo, né? E meus avós veio para cá. Dona Maria, Senhor Doca Bonfim, os imigrantes Quineu Kurosawa e Giuseppe Di Donato. São alguns dos milhares de personagens da história de Ribeirão Preto. Uma história que começou há muito tempo atrás. O povoamento, a ocupação propriamente dita, ela se inicia no início do século XIX com populações vindas de Minas Gerais, especialmente do sul de Minas, que ocuparam toda essa região aqui do Nordeste paulista, né? Inclusive a área entre o Pardo e o Mogi Guaçu. Aí meu pai veio, meu pai, com meus avós, e aí começaram a trabalhar derrubando mata, formando café. Basicamente, grande parte da população que se assentou em nossa região aqui, ela é proveniente de Minas Gerais, gente abastada, como os Junqueira, gente mais humilde, né, como trabalhadores de fazendas do sul de Minas, que vieram para cá em busca de melhores condições de vida, melhores condições de sobrevivência. Boa que é a dona isso aqui. Morreu, passou para minha mãe. Uma história que se confunde com a própria história do café no Brasil. Quando Francisco de Melo Palheta, adido do Brasil na Guiana, foi conseguir umas mudas de café e elas entraram pelo Brasil através do norte, os governadores da província do Grão-Pará e do Maranhão, eles tinham intenção de plantar esse café na região. O café chega na área do Rio de Janeiro no final do século XVIII e pouco a pouco ele vai subindo serra acima, como se dizia naquele momento, vencendo a Serra do Mar e alcançando as terras, os morros de Meia Laranja, no Vale do Paraíba. Nesse meio tempo, o café chegou a São Paulo pela região de Ubatuba, subindo a Serra do Mar e se colocando ao lado dos cafezais do Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, porque essa região fica entre São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, então, eles começaram aqui em São Paulo o cultivo do café. Com isso, largas áreas muito maiores que as litorâneas passam a produzir café. Já na década de 1820, 1830, você tem um volume exportado bastante considerável que vai se expandir ao longo do século XIX. A diferença que existe entre a plantação de café realizada no Vale do Paraíba e na região aqui de Ribeirão Preto, ela está mais ligada ao tipo de clima e ao tipo de solo das duas regiões. E, portanto, também a como era feita a plantação. Como lá o relevo é mais arredondado, eles chamam de mares de morro, o café que foi plantado na região e que era plantado em fileiras, porque ainda não existiam as curvas de nível, ele erodiu muito o solo e com isso o solo se deteriorou. Aqui na nossa região, o topo do Planalto, em função do derrame de lava, que a lava sobe e se deposita em camadas uma acima da outra, ele é um relevo mais plano. Então, ele não... E quando o solo se forma, ele se forma em cima da rocha-mãe. Então, ele é um solo que não sofre tanta erosão. Então, em função disso, a produtividade do café aumentou de forma extraordinária e o café se espalhou por toda a região. Com isso, busca-se novas áreas. Então, o café vai expandindo a partir do Vale do Paraíba, buscando terras, no caso de São Paulo, mais a oeste. De início, as regiões mais antigas, ao redor de Campinas, Limeira, Piracicaba, e aos poucos vai atingindo o que era chamado de Oeste Novo, que seria a região atualmente de Ribeirão Preto. Os grandes cafeicultores, aqueles que vão realmente investir na compra de terras para o desenvolvimento de grandes lavouras de café para exportação, eles são quase todos de fora, né?
com exceção talvez do Junqueira, né, que já estavam enraizados aqui muito tempo antes, desde o início do século XIX, os grandes cafeicultores como o Coronel Schmidt, o Dumont, né? Martinho do Paraíba Júnior, Luiz Pereira Barreto, oriundos de outras regiões, vieram para cá para plantar café em larga escala e fizeram propaganda que com isso publicaram em jornais diversas notícias a respeito dessas terras que atraíram diversas pessoas. Inclusive, no caso do Pereira Barreto, fez uma caravana do Vale do Paraíba para cá. Então essa influência desses divulgadores das terras do Oeste Novo são muito importantes. Quando os imigrantes italianos chegaram aqui, eles ficaram muito encantados com a cor do solo que tinha aqui. E todo mundo muito admirado falava Mavarda, 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 que é terra rossa, né? Só que, na verdade, a tradução de terra rossa em italiano significa terra avermelhada. Os brasileiros, não sabendo que o italiano praticamente não fala o X, eles traduziram como sendo terra roxa. E aí ficou essa denominação de terra roxa. Uma história de homens e mulheres livres e escravizados, brasileiros e imigrantes. Você tem um certo mito na história de Ribeirão Preto que nos diz que Ribeirão Preto começa com o café e o café já não usava trabalhadores escravos. Não é verdade, né? O início da expansão cafeira em nossa região utilizou sim o trabalho escravo em larga escala. Até 1886, 87 era a principal força de trabalho em Ribeirão Preto. Havia mais escravos em Ribeirão Preto do que imigrantes estrangeiros. O João Franco de Moraes Otávio, por exemplo, um grande cafeicultor aqui no século XIX, ele era um grande e poderoso senhor de escravos. Porém, essa alternativa estava esgotada. A abolição e a demanda por mão de obra era tão grande que fazia-se necessário trazer outros contingentes populacionais, principalmente de imigrantes estrangeiros, mas também nacionais que aqui afluíram. É evidente que você tem essa transição, então, do trabalho escravo para o imigrante, ela se faz na nossa região rapidamente, né? Principalmente a partir da chegada dos trilhos da Mogiana. Eu encontrei uma pessoa que trabalhou com meu avô, mas não o que trabalhou, os filhos dele. O avô dele, esse homem trabalhava com meu avô, levar café para São Paulo em burro. Em burro, ninguém acredita que eu estou morando aqui. Tropa de burro, tinha, por exemplo, 200 burros. Cada burro levava 2 sacos de café. Andava daqui em São Simão, o Tambaú, primeiro sítio que eles encontravam, pedia para posar. Posava. Eu ia para lá, voltava daqui 2 meses, 2 meses para ir e voltar. No lombo de burro não seria possível levar o café até Santos. Só se tornou possível à medida do avanço da ferrovia, que vai chegar em Ribeirão Preto em 1883. Esse foi um fator muito importante, não só porque possibilita o contato direto da nossa região com o Porto de Santos, isso era até então um fator que estrangulava a produção, que impedia o crescimento mais rápido da produção, como também permite a chegada, a vinda, através da ferrovia, de grandes levas de imigrantes europeus. No final do século XIX, é o período em que aconteceu uma grande migração para o Brasil. Essa imigração ela acontece em função da crise italiana, da penetração do capitalismo no campo, na Itália, e no fato de que lá as pessoas, quem era pobre ficou mais pobre ainda, e quem era pequeno proprietário não conseguia pagar os impostos e acabou perdendo suas terras. Então essas pessoas migram para o Brasil. Italia bella, mostrati gentile, e figli tuoi non li abbandonare, se non ne vanno tutti in Brasile, non si ricordano più di ritornare, ancora qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America emigrare. E nessa época, então, se estabeleceu um sistema de trabalho bem característico, que é o colonato. Por quê? A partir da vinda de imigrantes para cá,
né? Porque com a instalação das fazendas, já foi adotado, a maioria delas, o trabalho imigrante, os trabalhadores imigrantes que vieram para cá com suas passagens subsidiadas pelo governo. Claro que as condições de trabalho, tanto para escravos como para os imigrantes, não são tão boas quanto a gente poderia imaginar. Mas, sem dúvida alguma, são pessoas que vão ser muito importantes para fazer essa cidade cafeeira, e Ribeirão Preto vai se destacar muito nessa questão do café. Vai ser a principal região produtora de café do estado de São Paulo, que é o principal produtor do país. E eles já vinham para as fazendas de café com um contrato de trabalho chamado colonato, que combinava 3 formas de pagamento. Quando viemos para cá, não viemos com contrato. Com 4 anos era para ficar na fazenda. Antigamente existia um modo de trabalhar na fazenda. A gente pegava 5 arqueiros de terra, por exemplo, mato, né? Derrubava, plantava café, mas o café é para 6 anos, daí 6 anos entregava para a fazenda. Esse camarada que trabalhava em roda de casa, no terreirão, tinha um ordenado dele. E quem era colono também tinha um ordenado para conservar o café. Mas podia plantar feijão, podia plantar as coisas, era dele, a mercadoria era dele.